Olá pessoal do cursinho, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme novamente. Eu vim gravar esse vídeo para vocês para a gente poder tomar um pouquinho mais de familiaridade com exercícios de propagação de calor, tá? Na parte de transmissão de calor por condução, existe um tipo de exercício que dá um pouquinho de trabalho no aspecto matemático, mas se você fizer uma analogia dele com a parte de corrente elétrica, esses exercícios ficam mais simples. Então, para exemplificar isso, eu peguei essa questão aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? É o exercício de número 131, P131, que está na página 158. Vamos lá? Então, é uma questão do Mackenzie e ele diz o seguinte: pense 3 cilindros de mesmas seções transversais de cobre, latão e aço, cujos comprimentos são, respectivamente, 46, 13 e 12 centímetros. Soldam-se os cilindros, formando o perfil em Y, indicado na figura. O elemento livre do cilindro de cobre é mantido a 100 graus Celsius e dos cilindros de latão e aço a 0, que seriam as extremidades aqui, tá certo? Então a pergunta do exercício é: suponha que a superfície lateral dos cilindros esteja isolada termicamente, para eles não perderem calor pela lateral, e aí ele dá as condutibilidades térmicas do cobre, do latão e do aço nas unidades caloria por centímetro segundo grau Celsius. No estado estacionário de condução, qual é a temperatura na junção? Qual é a temperatura aqui no meio, ó? Então, aqui é a junção entre os 3 cilindros. E o exercício pede quanto vale a temperatura nesse ponto. Tá joia? Muito bem. Para resolver isso, a melhor forma é você pensar nessa analogia que eu falei. Você tem que imaginar, não faz agora uma análise de fluxo de calor, pensa em corrente elétrica. Se você imaginar que esses dois caras são 2 resistores e esse terceiro, um terceiro resistor associado com esses dois, você teria correntes elétricas que fluem por esses dois, porque eles estariam em paralelo, e aí essas correntes se juntam e sobem aqui, inserem nesse terceiro resistor. O fluxo de calor trabalha exatamente da mesma maneira. Então nós vamos pensar que o fluxo de calor do latão somado ao fluxo de calor do aço vai ser igual ao fluxo de calor do cobre. Tá joia? Então nós vamos abrir essa expressão. Lembrando que o fluxo de calor é a constante do latão, vezes a área de seção transversal, a sua diferença de temperatura, dividido pela sua espessura. A mesma coisa no aço, a constante do aço, a sua área de seção, a diferença de temperatura sobre a espessura. E por último, a constante do cobre, vezes a área, a sua diferença de temperatura, dividido pela espessura. Vamos tomar bastante cuidado. Durante a aula, eu falei para vocês que espessura é o que divide a maior da menor temperatura, tá? No exercício, no enunciado, ele fala que a área de seção é a mesma, tá certo? Então seria essa área de corte aí, né? Então essa área de corte, ela sendo a mesma, eu vou cortar ela aqui em todos os termos, tá legal? Então nós vamos trabalhar com as diferenças de temperatura e a espessura sendo, na verdade, o comprimento, né, que seria o que divide as temperaturas, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, constante do latão. No texto ele fala que a constante do latão vale 0,26. Então aqui, ó, 0,26 vezes. Agora vamos abrir a diferença de temperatura. Sempre nós vamos pegar a maior menos a menor. Então, como aqui em cima está 100 graus Celsius, aqui no meio vai estar uma temperatura menor, só que ainda maior do que o zero, que são as extremidades. Então, eu vou colocar T menos zero para a temperatura do latão. Então, aqui T menos zero. Embaixo, vou usar em centímetros, 13. O fluxo do aço agora. A constante do aço, o exercício deu para nós como sendo 0,12. A diferença de temperatura que eu vou usar do mesmo jeito, T menos 0.
e a espessura do aço, que vale 12 centímetros. E por último, o cobre. Nós temos um coeficiente de 0,92, a diferença de temperatura. Cuidado que agora, no cobre, eu vou fazer a maior menos a menor. Então é 100 menos T. E isso dividido pela espessura, que é o comprimento do cobre, de 46 centímetros. Tá legal? Muito bem. Então, como nós temos duas casas decimais em todos os termos da equação, eu coloco essas duas casas em evidência e cancelo aqui, ó. Muito bem. Então, nós vamos simplificar. 26 por 13 dá 2. Aqui, 12, eu cancelo, dá 1. E lá do outro lado, 96 por 46, 92 por 46, dá 2. Só que cuidado que esse 2 ele tem que fazer distributiva aqui dentro. Então, nós vamos ter 2t, do segundo termo, mais t, e lá do cobre eu tenho 200 menos 2t. Tá joia? Aí o 2t eu vou jogar positivo para esse lado. Então eu tenho 2, 3 mais o 2 que veio do outro lado, eu tenho 5t. Isso é igual a 200, logo t é igual a 40 graus Celsius. Beleza? Então 40 graus Celsius seria a temperatura nessa junção aqui que une as três barras, tá? Então qual foi o conceito que nós usamos para resolver esse exercício? Moçada, conceito simples. É a ideia de propagação de calor sendo análoga à propagação de corrente elétrica, a corrente elétrica, né? Então o fluxo e a corrente são coisas que a gente pode estabelecer uma analogia e esse não é o único caso em que se trabalha com isso. Beleza? Espero que vocês tenham sucesso nos exercícios. Forte abraço, mas daqui a pouco eu estou de volta, tá? Valeu!